Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Felipe Melo, que é diretor fundador do Canto Cidadão. Ele fala sobre as visitas virtuais a lares e idosos de hospitais em tempos de pandemia do coronavírus. Boa tarde, Felipe. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Tayane. Boa tarde, Luciano. Espero que vocês estejam bem. Muito obrigado pelo convite. Estamos bem, sim. Eu queria que você falasse do projeto, começasse falando do projeto, como que são essas visitas e qual é a importância dessa visita nesse momento. Ô, Luciano, para a gente responder, se eu voltar um pouquinho no tempo, mas bem brevemente, há 18 anos o Canto Cidadão foi fundado para aproximar pessoas. A nossa missão é fazer bons encontros pela arte, pela vida. Essa é a nossa frase mais importante de orientação. Então, a gente busca promover bons encontros porque nós achamos que os bons encontros são os laços que permitem o aprimoramento da convivência em meio social. Por isso se chama um canto cidadão, é um espaço de convivência cidadã. Então, ao longo dos 18 anos, desde 2002, a gente foi promovendo o voluntariado, principalmente como um instrumento de aproximar pessoas para fazer uma interferência nutritiva na sociedade. Então, a gente capacita voluntárias e voluntários para atuar em hospitais, junto ao público de escolas, outras organizações sociais, lares de pessoas idosas, comunidades de uma forma geral, por meio de manifestações artísticas e também de comunicação. Então, estou falando de palhaçaria, estou falando de teatro, de música, de atividades educativas e lúdicas nas brinquedotecas de hospitais e também por meio de apresentações teatrais para crianças que visitam a nossa sede, e a gente também vai às escolas e às ONGs com cenas teatrais. Agora, chegou a quarentena, algo que a gente não supunha, não imaginava, e estamos falando disso há meses, e a gente entendeu que no meio da quarentena, mais ou menos, ali por maio, que era a hora da gente encontrar uma forma de levar os nossos bons encontros também por meio da tecnologia. É o que a gente vem fazendo nos últimos 2 meses, junto a lares de pessoas idosas e também em hospitais pediátricos, de acordo com cada programa social que a gente tem. Fala um pouco para a gente, em virtude aí da pandemia, a organização, você falou das visitas virtuais, né? Como que é possível fazer esse trabalho com idosos em hospitais? Esses locais disponibilizam aí computadores, plataformas para essas pessoas? Ô, Luciano, tem uma coisa, é assim, se você olhar friamente, tem tudo para dar errado, né? Porque a gente já tem uma limitação tecnológica no Brasil que é muito severa ainda, questões de internet. As organizações sociais, por exemplo, os lares de pessoas idosas, muitas vezes carecem de bons equipamentos. No entanto, apesar e a despeito dessas todas as possibilidades de dar errado, a gente percebe que a gente vai conseguindo fazer porque a gente faz um bom combinado com a casa. Então, a gente tem uma série de casas parceiras hoje. Registro aqui a importantíssima parceria com o Instituto Velho Amigo, que é uma organização social que fortalece outros lares de pessoas idosas, eles ajudam a desenvolver esses lares. Então, nós firmamos essa parceria para que a gente possa fazer uma rodada de visitas nesses locais. Tem sempre o apoio de uma pessoa da casa, então tem alguma pessoa que trabalhou na parte administrativa ali do lar de pessoas idosas e que coloca um equipamento, um computador ou às vezes uma televisão conectada à internet. E aí a gente entra com os nossos personagens de palhaço, ou com o pessoal do cantoria, que faz a parte musical, ou o pessoal que faz cenas teatrais. Agora, no fundo disso tudo, viu, Luciano, Tayane, quem está com a gente agora aqui, está a vontade da gente se acolher. Eu estava escutando a doutora falar sobre a relação do ser humano com os animais e o quanto isso promove bons vínculos, e no fundo a gente está falando da mesma coisa. O quanto a gente oferece, o quanto a gente se coloca à disposição para criar pontes, onde a gente vai se visitar. Então, apesar de ter a palhaçaria, você está vendo o narizinho de palhaço aqui, apesar de ter as manifestações musicais, cênicas, antes e mais importante que tudo isso é a gente conversar. Então, uma vez que a internet está funcionando, a câmera está ligada, o microfone também, a gente mergulha na história dessas pessoas. E haja história para contar. Quem convive frequentemente ou não com pessoa idosa sabe o quanto pode ser potente para essas pessoas a gente dizer: a sua história é interessante, me conta. E aí o papo rola.
Felipe, na verdade a gente vem até batendo nessa tecla aqui no jornal quase que diariamente, né, que essa pandemia trouxe realmente um legado, né? Assim como você disse, no fundo a gente está falando da mesma coisa. Na verdade, a pandemia veio para mostrar o quanto a gente tem que prestar atenção uns nos outros, né? Então, dentro... Igual ele falou, né? Quer dizer, tinha tudo para dar errado essa iniciativa, né? Mas eu acho que tinha tudo para dar certo também por conta da vontade das pessoas em realizar essa iniciativa. Então, né, essa vontade é o que faz a diferença, né? E também é uma coisa que faz muita diferença durante a pandemia, né? A gente saiu do modo automático, agora a gente teve tempo para olhar um pouquinho para o lado, né? Olhar para os idosos, enfim. E dentro disso que a gente está conversando, além dessas visitas virtuais, né? Quais são as outras atividades que a instituição está conseguindo desenvolver, né? Durante a quarentena e durante esse isolamento social? Olha, agradeço a pergunta, Tayane. E você disse uma palavra, e se não, ou foi você ou foi o Luciano, que falou a palavra vontade. Quando eu faço a provocação de que tinha tudo para dar errado, eu estou fazendo, na verdade, uma alegoria, porque, no fundo, se a gente olha para o Brasil, se você olha a história brasileira, se você olha ainda os índices de desigualdade social, que marcam tanto e machucam tanto, tanta gente, em especial alguns grupos, quem olha de fora fala, não dá para arrumar isso, tem tudo para dar errado. Então essa é a provocação que, apesar disso, quantas pontes a gente pode fazer por meio da vontade? A vontade está na base da palavra voluntariado, inclusive. Voluntas em latim e vontade em português. Então a educação para a vontade também de nutrir aquilo que não é a família, que é fundamental, aquilo que não é a vida profissional, que também é fundamental, mas nutrir essa vontade de estar na sociedade, com os sócios e as sócias, de uma forma nutritiva, propositiva, que afirma a vida. Então, nesse sentido, só fiz esse parênteses para dizer sim, a vontade é determinante, a vontade de viver coletivamente, a vontade de oferecer as nossas inteligências, os nossos bons sentimentos para aprimorar a convivência. Isso a gente não aprendeu na escola de uma forma mais genérica, digamos assim, no seio da população. A maioria de nós não aprende isso na escola. A questão de cidadania, de convivência, de ética. A gente está muito afeito a outras questões de educação, normalmente para se passar no vestibular. E isso gera uma sombra muito ruim para termos de convivência. Por isso mesmo também, respondendo a sua pergunta, Tayane, a gente tem outras frentes de atuação que têm relação com a educação. Neste momento está acontecendo, desde o começo do ano, desde a quarentena começou, e a gente vai seguir no formato online com o que a gente chama de Canto Educa, que são eventos gratuitos, agora no formato online, disponíveis para o mundo inteiro, em que nós trazemos facilitadoras e facilitadores para conversar sobre temas importantes. Então nós temos eixos temáticos, muitas vezes trazendo a questão da arte como um gancho para a gente falar de convivência, de desenvolvimento humano e coletivo. Então, quem quiser saber mais sobre esses eventos, até o final do ano a gente vai fazer mais de 70 eventos gratuitos. Então, fica à vontade para conhecer no cantocidadão.org.br. Lá tem uma agenda, os eventos até meados de setembro já estão divulgados. Eventos sobre música, teatro, contação de histórias, palhaçaria, comportamento humano, expressão corporal. E por aí a gente vai conversando, porque esse é um sentido. Só a educação pode nos libertar de um formato de vida que a gente se esconde muito em casa, e por se esconder em casa e na vida pessoal, às vezes a vida coletiva fica frágil. E também realizamos ações de apoio emergencial pela doação de kits básicos, pela doação de máscaras, pela doação de itens que comunidades vulneráveis necessitam. Então, essas são as frentes que a gente está fazendo, além de treinamento de voluntários que a gente vem fazendo também durante a pandemia. Vou dizer, a gente acredita muito no voluntariado. Não há um país sequer que conseguiu desenvolver-se em termos de desenvolvimento humano, de IDH, que não tenha no voluntariado, como cultura e prática, algo muito forte, viu, Luciano e Tayane? Me fala uma coisa, Felipe, quantas pessoas vocês esperam impactar, né, atingir até o final do ano com essas práticas? Olha, com as visitas, eu estou muito feliz com a adesão dos lares e dos hospitais. Os hospitais um pouco mais desafiadora a parceria, porque a gente está na pediatria,
e às vezes é mais difícil a gente juntar, mas eu agradeço muito aos hospitais que estão aceitando essas visitas. E nos lares de pessoas idosas, a gente já tem 150 visitas previstas até dezembro, então é um número grande de visitas. Agradecer muito a galera do voluntariado, do Canto Cidadão, Doutores Cidadãos, Cantoria, a ATC, que são os programas de teatro, e o Encanta, que leva atividades lúdicas para os hospitais. Nosso objetivo é atingir, entre todos os eventos que eu falei, pelo menos em torno de 5.000 pessoas até o final do ano. No Canto Cidadão, formato presencial, a gente tem a alegria de, ano a ano, levar atividades artísticas, culturais, a mais de 70.000 pessoas. E eu digo, a maior parte disso por meio do voluntariado. Então, por isso eu insisto nisso, que às vezes a gente fala, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, mas quando a gente traz a vontade das pessoas, capacita as pessoas para ir além da vida pessoal e profissional e também ir um pouco para o coletivo, 8 horas por mês, 4 horas por mês, a gente consegue multiplicar essas ações que nutrem a sociedade. Felipe, dentro dessa pergunta do Luciano, né, que ele perguntou quantas pessoas vocês pretendem impactar, eu entrei aqui no site de vocês, né, cantocidadão.org.br, e vi aqui o resultado final de 2019. Vocês tinham 377 voluntários atuantes, 73.953 pessoas beneficiadas, 40 instituições beneficiadas entre hospitais, escolas, né, e outras. E hoje, o que vocês esperam com o número aí de voluntários também? O que a pessoa precisa ter, precisa fazer para ser voluntário aí do Canto Cidadão junto com vocês? Tayane, o nosso programa de voluntariado ele é muito marcado por um processo de educação, como eu disse, né, para a gente estar interligado, porque então, para a pessoa fazer um trabalho voluntário, seja num hospital ou seja junto a uma escola, há um processo de treinamento. Então, nós concluímos agora, no meio do ano, um treinamento para um novo elenco que vai atuar com crianças e um novo elenco que vai cantar em hospitais. Então, para poder participar do voluntariado, o que eu sugiro às pessoas é entrarem no site www.cantocidadão.org.br e se cadastrarem, porque daí a pessoa vai aguardar uma abertura do treinamento. A gente leva bastante a sério isso, apesar da gente fazer trabalhos lúdicos, trabalhos descontraídos e artísticos em hospitais e escolas, para a gente a educação é fundamental para a gente compreender o que a gente está fazendo com o voluntariado. Então, neste momento, nós não vamos treinar uma turma nova, mas as pessoas já podem se cadastrar porque queremos o quanto antes voltar para os treinamentos e com todo o cuidado, com toda a responsabilidade, no momento certo, começar a retornar com as atividades presenciais. Enquanto isso, as pessoas podem participar dos eventos do Canto Educa. A gente tem uma campanha, como eu disse, chamada Canto Mobiliza, em que as pessoas podem doar a partir de R$10, ou podem doar, se forem empresas, podem doar produtos para que a gente faça chegar a comunidades vulneráveis, especialmente da Zona Oeste. Temos uma parceria muito, muito valiosa com o PAC, que é o Projetos Amigos das Crianças. Fazemos chegar a doações até lá, e nessa Zona Oeste eles distribuem junto a famílias cadastradas, desde alimentos, itens de higiene e limpeza, entre outros itens. Então essas são as formas de se relacionar com o Canto Cidadão agora, e eu torço para que em breve, além desse relacionamento um pouco mais distante, a gente possa estar bem junto para poder nutrir mais o mundo. Tá certo, muito obrigado. Felipe Melo, diretor, fundador daí do Canto Cidadão, né, falando sobre as visitas virtuais a lares de idosos, hospitais em tempos de pandemia do coronavírus. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Luciano, Tayane, muito obrigado a vocês, a Rede Alesp também, e registro aqui mais uma vez o meu muito obrigado aos elencos voluntários do Canto Cidadão, aos apoiadores, a todo mundo que torce e que arregaça as mangas e vai para o mundo. Obrigado, gente, vamos em frente. Bacana.